Boa noite, Pai Senhor, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver, vai ficar para a glória de Deus. Tem uma palavra aqui para o seu coração que está em Mateus, capítulo 9, que diz assim: Então Jesus subiu no barco e atravessou o lago para Cafarnaum, a cidade onde morava. Logo alguns homens lhe trouxeram numa esteira um rapaz paralítico. Quando Jesus viu a fé que eles tinham, disse ao rapaz doente: Anime-se, filho, porque eu já perdoei os seus pecados. Blasfêmia! Esses homens estão dizendo que é Deus, exclamaram uns para os outros, alguns líderes religiosos. Jesus sabia que eles estavam pensando e perguntou: Por que vocês estão com esse pensamento ruim? Será mais difícil perdoar os seus pecados ou curar o rapaz da doença? Então, para provar que eu tenho autoridade aqui na terra para perdoar os pecados, voltando-se para o rapaz paralítico, ele disse: Levante-se, enrole sua esteira e caminhe para casa. E o rapaz levantou-se de um salto e saiu. Um arrepio de medo passou pela multidão quando viram isso acontecer, bem diante dos teus olhos. E como eles louvaram a Deus por haver dado autoridade a um homem. Quando Jesus descia a estrada, viu um cobrador de imposto, Mateus, sentado no guichê da colheitaria. Venha, torna-se meu discípulo, disse-lhe Jesus. E Mateus saltou do lugar e acompanhou. Mais tarde, quando Jesus e seus discípulos almoçavam na casa de Mateus, muitos conhecidos espertalhões estavam lá como convidados. Os fariseus ficaram indignados porque o mestre de vocês se reúne com homens como esses. Porque as pessoas que estão bem precisam de médico. São os doentes que precisam. Foi a resposta de Jesus. Depois ele acrescentou: Vão aprender o significado desse versículo da Escritura. Não são os sacrifícios e as ofertas de vocês que me interessam, mas que tenho compaixão. Meu trabalho aqui na terra é insistir com os pecadores e não com aqueles que se acham bons. Que volte para Deus. Um dia, os discípulos de João Batista vieram a Jesus e lhe perguntaram: Por que os seus discípulos não jejuam como fazemos nós? E como fazem os fariseus? Os amigos do noivo devem chorar e ficar sem comer, enquanto ele se achar com eles. Perguntou Jesus: Mas vai chegar o tempo em que eu serei tirado deles. Então terão bastante tempo para recusar comida. E quem remendaria uma roupa velha com uma fazenda nova? Porque os remendos rasgaria a roupa e faria um buraco ainda pior. E quem usaria os aldres velhos para guardar vinho novo? Pois o aldres velhos arrebentaria com a pressão, o vinho se derramaria e os aldres se estragariam. Para guardar vinho novo, só se usa odres novo. Dessa maneira, ambos são conservados juntos. Enquanto eles estavam fazendo isso, o recebido da sinagoga local chegou e o adorou a Jesus. Minha filhinha acaba de morrer, disse ele. Porém, o Senhor pode fazer com que ela volte à vida, se tão somente vier e tocar nela. Quando Jesus e os discípulos estavam andando para a casa do Rabi, uma mulher que tinha estado doente 12 anos com uma hemorragia surgiu por trás dele e tocou na barra do seu manto, pois ela pensava: se eu apenas tocar nele, serei curada. Jesus voltou-se e falou com ela: Filha, disse ele, vai, tudo bem, a sua fé curou você. E a mulher ficou boa a partir daquele momento. Quando Jesus chegou à casa do Rabi e viu a multidões barulhentas e ouviu a música do enterro, disse: Ponha todos para fora, porque a menina não está morta, ela só está dormindo. Então, como zombaram e caçoaram dele.
Quando a multidão finalmente saiu, Jesus entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou e viveu novamente. A notícia desse admirável milagre espalhou-se por toda a região. Quando Jesus estava saindo da casa da menina, 2 cegos apareceram gritando: Ó filho do rei Davi, tenha piedade de nós. Eles foram até a casa onde ele morava. E Jesus lhe perguntou: Você crê que eu posso fazê-lo enxergar? Sim, Senhor, disseram eles. Nós cremos. Então ele pôs a mão nos olhos deles e disse: Por causa da fé que vocês demonstraram, acontecerá assim. E de repente eles puderam ver. Jesus avisou os 2 energicamente para que não contasse isso a ninguém. Mas em lugar disso, eles espalharam a sua fama pela cidade inteira. Deixando aquele lugar, Jesus encontrou um homem que não poderia falar porque havia um demônio dentro dele. Jesus expulsou o demônio e imediatamente o homem pôde falar. Como as multidões ficaram maravilhadas. Nunca em nossa vida tínhamos visto coisa igual, exclamavam eles. Mas os fariseus diziam: a razão pela qual ele pode expulsar demônio é que ele mesmo está possesso de demônios, possesso de Satanás, o rei dos demônios. Jesus viajava por todas as cidades e vilas daquela região, ensinando nas sinagogas dos judeus e anunciando as boas novas do reino de Deus, em que todo lugar onde ele ia. Curava pessoas de qualquer espécie de doença, e quanta pena ele sentia das multidões que via, porque seus problemas eram tão grandes e eles não sabiam o que fazer, nem onde ir buscar socorro. Era como ovelha sem pastor. A safra é tão grande e os trabalhadores são tão pouco, disse ele aos seus discípulos. Portanto, orem aquele que está encarregado da ceifa e peçam a ele que chame mais trabalhadores para os seus campos de colheita. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus poderoso, Deus grande, Deus tremendo. Que maravilha, né? É muito bom ouvir a palavra de Deus porque ela nos dá força, ela nos encoraja. Como é maravilhoso, né, Jesus? Maravilhoso, curava todo mundo. E Ele pode curar você se você tiver alguma enfermidade, estiver desempregado. Esse mesmo Jesus que fez isso no passado e agora está lá sentado à direita de Deus Pai, Ele pode fazer isso por você. E você viu como que Ele se comovia com as pessoas eram tribuladas, as pessoas sofriam. E do mesmo jeito, Ele continua o mesmo, Ele não mudou. Ele pode ajudar você, você que está nessa aflição, você que está nessa agonia, mesmo que você esteja carregado de demônio, ele vai te ajudar, ele vai libertar você desses demônios. As pessoas, fariseus falavam que ele tinha demônio, mas ele mesmo explicou em outra passagem da Bíblia que demônio não pode expulsar demônios. Como que pode, né? Senão estaria dividido entre si, entre eles. Então eles não vão expulsar, né? Demônio, por causa que eles são demônio. Então Jesus, ele não está possesso de demônio igual eles disseram. Os fariseus, eles não estavam sabendo o que estavam falando. E às vezes nas nossas vidas as pessoas falam coisas de nós também, assim como falaram para Jesus, falam que nós também estamos cheios de demônio. Mas quando a pessoa vê demônio na outra, é porque o demônio já está nela, né? Já está nela. Porque se nós vemos demônio na vida das outras pessoas, o demônio já está nas nossas vidas, está repreendido no nome de Jesus, né? Quando a gente fala assim por, quando a gente fala assim por soberba, né? Porque nós sabemos também que tem pessoas que Deus mostra para nós que elas têm, né? Que elas estão carregadas de demônio, igual mostrava para Jesus. Jesus viu demônio, assim, demônio, né? Mas ele expulsava e a gente também podemos expulsar. Só que a gente não podemos ficar falando assim com soberba. Tem muita gente que fala com soberba. A gente que é cristão, que somos apóstolos de Jesus, a gente ora para aquela pessoa, a gente não fica falando que ela tem, né? A gente ora e ela se manifesta, não fica falando que ela tem, né? Mas a gente sente que tem algo espiritual na vida daquela pessoa que precisamos estar orando por ela, para que
as castas de demônio venham sair da vida delas, né? Tem pessoas que têm legião. E a gente tem casta de demônio só sai com jejum e oração. O próprio Jesus nos ensinou isso. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, eu oro, Senhor Deus, para essas pessoas, meu Pai, que elas estão, Senhor Deus, meu Pai, com uma legião, Pai, seja que for, Senhor Deus, meu Pai, na vida delas, que o Senhor venha, Senhor Deus, libertar elas, Senhor Deus, dessa escravidão do inimigo. Pai, eu repreendo esse mal, essa obra maligna, essa força das trevas que está na vida dessa pessoa, Senhor Deus, meu Pai, que não deixa essa pessoa, meu Pai, vencer, que não deixa essa pessoa ter um encontro contigo, que não deixa essa pessoa ir para casa, Senhor. Pai, essa pessoa, Senhor Deus, meu Pai, que está, Senhor Deus, de vez em quando querendo ir, mas o inimigo não deixa, porque, meu Pai, ele já escravizou ela, Senhor Deus, meu Pai, para o demônio, ela é o cavalo dele, mas está repreendido, está amarrado, está acorrentado desse mal, em nome de Jesus, eu ordeno mal, bate em retirar, sai dessa vida, sai agora, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, sai. Pai amado, Pai misericordioso, abençoa, Senhor Deus, meu Pai, todo ser que respira, é o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Se gostou, se inscreva no canal, deixa seu like e compartilhe. Fique todos na paz do Senhor Jesus.